Após atropelar um milionário com sua bicicleta velha, era mais um dia quente e ensolarado no Rio de Janeiro. Laura pedalava com sua velha bicicleta, o assento gasto e o guidão descascando como se também carregasse as marcas da vida nas ruas. Os sons vibrantes da cidade flutuavam ao redor. Gripos de vendedores, a música de um violão distante, o odor das comidas de rua e o cheiro salgado do mar. A cada movimento, Laura lutava contra a dor e a saudade do que poderia ter sido. Ela não tinha um lar, tinha apenas a liberdade da sua bike e a esperança de um futuro melhor. Mas tudo mudou freneticamente quando, sem querer, ela se distraiu com um grupo de turistas e, BAM! O choque foi brutal. Ricardo, um empresário do sucesso, acabou de ser atropelado. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que não viu Laura vindo. O impacto foi forte e ele caiu. Um misto de surpresa e dor. A cena atraiu olhares curiosos, mas Laura não sabia se deveria. Ela era uma mulher invisível na cidade, uma sombra que as pessoas preferiam ignorar. "Desculpe, eu não vi você!" ela gritou, enquanto seu coração acelerava ao perceber que estava em apuros. Ricardo se levantou lentamente, atordoado, mas uma expressão de preocupação surgiu em seu rosto. Em vez de ficar irritado, ele a observou com curiosidade. Havia uma profundidade em seu olhar que Laura não esperava. Ele se apresentou, falando calmamente, e de repente, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Ricardo decidiu ajudar. Ele queria entender a vida dela, sua realidade crua, o que a levara para a rua. Laura hesitava. Uma onda de desconfiança a envolveu. Como aquele homem, tão diferente dela, poderia realmente querer ajudá-la? A história deles mal começava a se desenrolar, e segredos do passado os uniam de formas que nem podiam imaginar. Enquanto começavam a se conhecer, desafios surgiam. Os amigos de Ricardo olhavam com desprezo. "Por que você está se envolvendo com ela?" diziam, em sussurros maldosos. Para Laura, cada palavra era um lembrete de seu lugar no mundo, lembrando-a de que as diferenças sociais eram uma barreira gigantesca. Mas quando ela olhava para Ricardo, via uma faísca de esperança. Poderia haver algo mais entre eles? Então, um mistério obscuro começou a aparecer. Laura descobriu que o pai de Ricardo podia ter um papel em sua história. Ela ficou paralisada ao ouvir, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A revelação poderia destruir tudo o que ela começara a construir. Ricardo, por sua vez, também tinha fantasmas que o assombravam, traumas que ninguém sabia e que o afastavam do que realmente queria. Ambos lutavam contra o passado e a sociedade. Seriam possíveis os sentimentos belos em meio a tanta dor e dúvida? Enquanto as conexões se fortaleciam, a tensão crescia e a dúvida pairava no ar. Estariam eles fortes o suficiente para resistir ao peso do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que veio por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura olhou nos olhos de Ricardo e um turbilhão de emoções a consumiu. Ela queria acreditar que ele era diferente,
que queria realmente entender. Mas a conexão parecia enraizada em algo mais profundo e mais doloroso. Assim, naquela tarde ensolarada, tanto o passado quanto o futuro estavam prestes a colidir de maneira explosiva. Enquanto conversavam, um barulho súbito quebrou o clima. Um grito. Era uma mulher com o rosto pálido e os olhos arregalados, correndo em direção a eles. Ricardo, não! A pessoa ao seu lado, a seguindo, parecia frenético, sua expressão transbordando pânico. Laura não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas seu coração disparou. Quem era essa mulher? E por que estava chamando por Ricardo com tanto desespero? É minha irmã, Letícia, Ricardo explicou, a preocupação já misturada ao seu semblante. Ela parecia em choque. O que aconteceu? Você tá bem? O olhar de Letícia era um misto de horror e urgência. Ela respirou fundo, as lágrimas brotando em seus olhos. O pai, ele teve um acidente. As palavras saíam entrecortadas, como se quisesse dizê-las antes que o medo a paralisasse. Ele tá na sala de emergência. A situação é grave. O mundo de Laura começou a desmoronar. O pai de Ricardo, aquele homem poderoso que nunca havia cruzado seu caminho antes, poderia ser a razão pela qual ela estava na rua, lutando contra a vida. Um flash de lembranças a atingiu como um golpe. A empresa onde Ricardo trabalhava. As regras que a impediram de subir na vida. O terror se instalou na garganta de Laura. Não pode ser o mesmo. Pode? O pensamento a assombrava. Ricardo claramente não reagia, mas seu olhar dizia tudo. Ele estava tão confuso quanto ela, preso entre a urgência de ir ao hospital e a revelação devastadora prestes a desabar. Laura, Ricardo começou, mas as palavras não saíram. O silêncio os engoliu, pesado como uma pedra. A expressão dela tornou-se uma mistura de preocupação e revolta. Como ela poderia estar conectada a um homem que representava tudo o que odeia na sociedade? A verdade a atingiu como um raio. O pai de Ricardo era um dos dirigentes da empresa onde trabalhava e, de certa forma, fazia parte de sua história de fracassos. E se ele também tivesse um papel nas decisões que a deixaram sem um ar? As memórias ainda frescas de rejeição e desespero giravam em sua cabeça. Uma onda de ódio começou a se formar junto com a vontade de fugir. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela queria ficar, entender, lutar. Então Letícia olhou para Laura, um olhar crente e esperançoso. Você deve ir com a gente! Precisamos de você! Ricardo, talvez você possa fazer algo. Algo que o pai não conseguiria. A pulsação do momento fez com que todas as palavras se moldassem na gravidade da situação. Era a hora de agir. A tensão se instalou. Laura ficou parada, com o coração acelerando. Ir com eles? Questionou, a dúvida quase triturando suas esperanças de um futuro melhor. Poderia ele realmente precisar dela? E mais importante, ela poderia suportar o peso do que isso poderia significar? Ricardo segurou a mão dela, um gesto feroz e protetor, como se soubesse que ela se sentia dividida. Mas e se fosse isso? E se tudo isso levasse a um abismo que nem ela, nem ele poderiam escapar? O que haviam construído com tantas dificuldades poderia se desmanchar diante de uma verdade que os unia pela dor. E enquanto eles estavam prontos para seguir, as portas do hospital se abriram, revelando uma multidão de pessoas que, de alguma forma, estavam ligadas àquela tragédia. O acaso os uniu de um jeito que Laura nunca poderia prever. Mais do que um acidente, havia algo bem maior aguardando para ser revelado. O olhar de Ricardo estava repleto de expectativa, mas também de medo. O que estava por vir poderia mudar tudo, e a única certeza estava ali, pulsando no ar. Mesmo que a verdade se
Enquanto eles estavam prontos para seguir, as portas do hospital se abriram, revelando uma multidão agitada. Laura e Ricardo, ainda segurando as mãos um do outro, sentiram a tensão espessa no ar. O ambiente estava cheio de gritos, intercalados com alvoroço de pessoas se movendo freneticamente de um lado para o outro. O coração de Laura disparou, não apenas pelo quanto estavam próximos da verdade, mas também pela possibilidade de uma tragédia. Vamos! Precisamos cuidar do meu pai, Ricardo quase sussurrou, puxando Laura para dentro. Mas a porta se fechou rapidamente atrás deles, criando uma sensação de claustrofobia. Laura não sabia para onde olhar. As paredes brancas do hospital se sentiam vazias e frias. Um contraste agudo com a vida fora. Ricardo se virou, a ansiedade óbvia em seu olhar. Vamos para a sala de emergência, ela está aqui, ele disse. Mas antes que eles pudessem dar mais um passo, uma figura familiar apareceu no fundo do corredor. Era um homem de terno esco. Eduardo! Letícia gritou, seu tom cheio de desespero. O homem virou-se e um sorriso falso se formou em seus lábios. Ricardo, que bom que você veio, disse Eduardo, mas não olhando para os dois. Laura sentiu um calafrio subir pela espinha. Você deveria estar em casa, disse Ricardo, sua voz subitamente tensa. O pai precisa de nós agora, Letícia respondeu, os olhos marejados. Eduardo deu um passo à frente e, de repente, a tensão se desfez no ar. O que você está fazendo aqui, Laura? Sua pergunta cortou como uma faca. Laura ficou sem palavras, presa entre a indignação e o medo. Escute, ele é. O nome dele. Letícia tentou explicar, mas o silêncio cresceu. A conexão inesperada entre eles se tornou um peso esmagador. Eduardo olhou para Laura com desprezo. Você não deveria estar aqui, não faz parte deste mundo, disse ele. E Laura sentiu as palavras como socos. As mãos de Ricardo apertaram, mas a feição de Eduardo a deixava inquieta. Espere, Laura disse, o coração batendo forte. Quem é você para me julgar? Você sequer sabe quem eu sou. Mas Eduardo estava mais preocupado com algo que Laura não compreendia. Basta, Letícia. Ele não pode te ajudar. Não agora, disse, sua voz friamente autoritária. Um silêncio tenso se seguiu. Mas o que Eduardo disse a seguir cortou o ar. Você quer saber quem Laura realmente é? Ela é a filha da mulher que seu pai destruiu. Um choque percorreu todos os presentes, como um raio num espaço aberto. O mundo ao redor deles parou. Laura sentiu-se como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Era uma revelação devastadora. Todas as suas dúvidas, o passado que ela tentava esconder, voltaram para roer a sua esperança. A vida dela, tudo o que tinha vivido, fora um reflexo de um erro que a envolveu sem ela saber. Ricardo olhou para Laura em choque, os olhos escurecendo com uma mistura de confusão e incredulidade. O que você está dizendo? Ele não conseguia entender. Laura também não. Como assim o pai dele podia estar relacionado à sua própria história de dor? Sim, a sua empresa arruinou a vida da mãe dela. E agora você quer envolvê-la na sua, no meio de tudo isso? A indignação e a frustração transbordaram em Eduardo, tornando a cena ainda mais tensa. Ricardo estava paralisado, sem palavras. Letícia olhava desesperadamente entre os dois, como se pudesse manter a situação sob controle. Mas era evidente que tudo havia se desmoronado. Laura sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que significava isso para ela e Ricardo? Sua vida na rua? A luta por dignidade? Tudo poderia ser lixo em um instante. E em algum lugar, uma conexão que parecia muito forte, agora parecia mais um fardo. Enquanto a adrenalina tomava conta, uma enfermeira passou apressada, esbarrando em Laura e fazendo com que ela quase perdesse o equilíbrio. Aquilo a trouxe de volta à realidade.
A situação do seu pai está piorando. Precisamos ir agora! Ela gritou. O tempo estava esgotando. O olhar de Ricardo se aprofundou, a determinação voltando. Vamos, Laura! Não vamos deixar que isso acabe assim! Mas o que significava agora? A tensão no ar era palpável. Laura estava tremendo. Não sabia se estava pronta para encarar tudo o que estava prestes a acontecer. Vamos! E que nada mais nos separe! Ricardo pediu, puxando-a para a frente. Mas Laura hesitava, a verdade recém-revelada ainda batendo em sua mente como um tambor surdo. O que o futuro reservava para eles? A resposta estava prestes a surgir de forma devastadora. Laura hesitou, a pressão em seu peito firme como uma pedra. Ricardo a puxou, mas ela sentia o peso da revelação, como um manto escuro cobrindo sua esperança. Ir com eles? A dúvida cravava seus pensamentos, um redemoinho de emoções a fazendo vacilar. A conexão que estavam formando parecia agora uma armadilha. Vamos! Ricardo insistiu. Seus olhos estavam fixos nela, uma mistura de urgência e determinação. Mas o que aconteceria com eles se toda aquela verdade entrasse em jogo? Quando começaram a avançar, a enfermeira que passou os fez parar novamente. O olhar dela estava alarmado, mas havia algo mais. Precisamos de todos os membros na família aqui. A situação do Sr. Eduardo é crítica. Ele pediu para ver a filha. A palavra filha ecoou pela mente de Laura como um trovão. Ela não entendia. Quem era essa filha? E como Eduardo, o pai de Ricardo, poderia ter um pedido que poderia mudar tudo? O ar em volta deles pareceu se espessar. Você será a filha? Eduardo estava chamando por alguém que Laura nunca soube que existia. O coração de Laura disparou num ritmo frenético. Era como se a terra estivesse se movendo sob seus pés e tudo o que pensava saber virou pó. Não somos nós! Letícia interrompeu, a voz dela aguda como um grito em meio ao caos. Precisa de nós, não dela! Laura, ainda confusa, olhou para Ricardo. O medo nos olhos dele refletia o que ela sentia. Eduardo avançou, sua expressão se contorcendo em uma máscara de dor e desespero. Ele está pensando apenas na família que pode perder. A filha precisa estar aqui. As palavras eram pesadas e a multidão ao redor deles parecia se dividir. Olhares se voltaram, os murmúrios cresciam. O que estava acontecendo? O que mais havia de oculto nessa história? Ricardo, quem é essa filha? Laura perguntou, a voz trêmula. Ele tentou responder, mas a confusão era visível em seu rosto. Ele não tinha ideia. De repente, uma mulher apareceu no final do corredor. Sua presença era poderosa. E ao se aproximar, Laura sentiu um frio na espinha. A mulher tinha os mesmos traços de Eduardo, mas a diferença na postura era gritante. Ela parecia forte, determinada. Desculpe pelo atraso, a mulher disse, sua voz clara e direta, pegando todos de surpresa. Eu sou a Valentina, a filha dele. Um silêncio aterrorizante caiu sobre o grupo. A revelação a atingiu como um golpe, e Laura mal conseguia processar a informação. Valentina era a irmã que Laura nunca soube que existia? Essa nova personagem poderia desmantelar tudo, mudar quem Ricardo e ela pensavam que eram. Ricardo estava em choque, a boca aberta em incredulidade. E Laura, perdida em um turbilhão de emoções, sentiu um novo nó se formar na garganta. Agora tinha uma concorrente na narrativa. E o que isso significava para o que ela sentia por Ricardo? Você não deveria estar aqui, Valentina, Eduardo disse, a raiva agora brotando por trás da preocupação. Eu pedi apenas a nossa família. E eu sou parte dessa família, papai, mesmo que você tenha tentado me afastar. Valentina retrucou, a determinação em seus olhos incendiando a situação. Eu não vou deixar que você destrua tudo novamente. O que ele fez foi horrendo. A tensão subiu como um fósforo aceso,
incendindo a confusão que se instalava no ar. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés, com tudo o que agora sabia. O que significava ser parte dessa família? Quais segredos ainda estavam escondidos? O olhar de Ricardo cruzou com o de Laura. O desespero agora pairava, o peso das revelações transformando a atmosfera ao redor deles. A verdade estava perto de se revelar, mas as consequências poderiam ser devastadoras. Uma sirene distante atuou como um sinal. Algo estava para mudar, e Laura sabia que tudo o que acreditava sobre seu momento com Ricardo poderia ser uma ilusão, em um labirinto cheio de segredos. As portas do hospital, que pareciam um portal para a salvação, agora se tornavam o limiar de uma nova realidade, em que nada seria como antes. Vamos descobrir isso juntos, Ricardo murmurou, mas a incerteza nos olhos dele dizia o contrário. Poderiam eles enfrentar o que quer que estivesse à frente? A única certeza, a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Laura ainda estava atordoada com a revelação sobre Valentina, a filha de Eduardo. A atmosfera estava carregada de tensão, e ela mal conseguiu processar o que significava ter outra garota na história. Sentia um nó na garganta enquanto tentava entender se aquilo colocava tudo o que tinha vivido e lutado para conquistar em risco. Ricardo, ao seu lado, estava paralisado. Seu olhar a refletia sem palavras, a confusão misturada à dor. "Valentina, você?" murmurou ele, quase um sussurro. O silêncio se impôs como se o ar tivesse se espessado. Os olhares de todos se fixaram na nova presença, como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. "Nós precisamos conversar", Valentina disse. A determinação em sua voz quebrava a tensão. Mas enquanto ela se aproximava, um barulho ensurdecedor ecoou no corredor. Um grito agudo cortou o ambiente, fazendo todos se virarem na direção de onde vinha o som. "Socorro, alguém, ajuda!" Era uma enfermeira, os olhos arregalados, empurrando uma maca. O que estava acontecendo? Laura seguiu o movimento da enfermeira e seu coração disparou. Na maca, um corpo coberto por um lençol manchado de sangue. O pânico tomou conta e todos se afastaram. A voz da enfermeira tremia e ela se virou para Ricardo e Letícia. "É seu pai!" "Ele teve uma parada cardíaca. Precisamos levá-lo imediatamente." Laura ficou em choque. A conexão entre Eduardo e a urgência da situação se tornaram evidentes. Mas, ao mesmo tempo, algo ainda mais perturbador estava se desenrolando. Valentina, sem se abalar, avançou. "Deixe-me passar. Ele é meu pai também." As palavras dela retumbaram no ar como um trovão. Tudo paralisou. Uma filha que nunca soube da existência da outra, unidas pelo mesmo homem e pela mesma tragédia. A revelação estava prestes a arrebentar tudo. O que isso significava para Ricardo? Para Laura? Ricardo a olhou, o desespero estampado no rosto. "Laura, eu não sabia!" A intensidade da situação drenava seu raciocínio. Mas o que mais os dois poderiam fazer a não ser seguir atrás da maca? No meio do caos, uma sensação de urgência tomou conta deles. Enquanto corriam, Laura pensou em tudo o que havia acontecido. Ela estava prestes a encontrar a verdade sobre si mesma e seu passado. Poderia mesmo ser a escolha dela se tornar parte dessa família? Ricardo parecia tão perdido quanto ela, um verdadeiro mar de informações, conflitos e agora a urgência da vida e da morte. Entraram na sala de emergência e o ritmo frenético dos médicos preenchia o lugar. As vozes eram rápidas, a luz era fria e os sons de máquinas aumentavam a ansiedade. A enfermeira se virou para Eduardo, que estava sendo tratado, e disse:
Ele está estável por enquanto, mas precisamos de família aqui, agora. Valentina, venha comigo! Eduardo gritou a voz hesitante e fraca. A tensão da sala aumentou. Laura sentiu seu coração perder um compasso. Eduardo poderia sobreviver? A possibilidade de um colapso familiar se revelava como um terremoto, abalando tudo o que conhecia. Ricardo, precisamos falar. Laura começou, mas foi interrompida. Não agora! O pai precisa de nós! A voz dele estava firme, mas havia uma fissura. Um indício de que também estava se desmoronando. Como poderiam enfrentar isso juntos, sabendo que as raízes do sofrimento de ambos estavam entrelaçadas? E se aquela revelação não fosse o fim das barreiras, mas a porta para um novo sofrimento? Em meio ao grito dos médicos, Valentina se virou, seus olhos ardendo como brasas. Se ele não sobreviver, você saberá o que seu pai fez. Ele destruirá nossa vida, Ricardo. Você não pode deixar isso acontecer. E quando a porta da sala se fechou com força, Laura sentiu uma verdade nua e crua se erguer no ar. Não havia saída. Cada um deles carregava um papel neste pesadelo. Todos estavam ligados por laços de sangue e dor. E agora a única certeza era que ao fim da noite nada seria como antes. O que mais não sabemos, Ricardo? Laura sussurrou, enquanto a inquietação consumia seu ser. A pressão nos ombros se tornava insuportável. A vida estava prestes a mudar de maneiras que nunca imaginaram. E enquanto se preparavam para enfrentar as consequências, uma nova certeza se instalou. O que se revelaria a partir daquele momento poderia ser ainda mais devastador do que a verdade que descobriram até então. A expectativa de que a noite traria outras surpresas deixava todos em estado de alerta e desespero. O futuro, num instante, se tornara uma incógnita. Laura ainda estava atordoada com a revelação sobre Valentina, a filha de Eduardo. A atmosfera estava carregada de tensão, e ela mal conseguiu processar o que significava ter outra garota na história. Sentia um nó na garganta enquanto tentava entender se aquilo colocava tudo o que tinha vivido e lutado para conquistar em risco. Ricardo, ao seu lado, estava paralisado. Seu olhar a refletia sem palavras, a confusão misturada à dor. Valentina, você! Murmurou ele, quase um sussurro. O silêncio se impôs como se o ar tivesse se espessado. Os olhares de todos se fixaram na nova presença, como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Nós precisamos conversar, Valentina disse. A determinação em sua voz quebrava a tensão. Mas enquanto ela se aproximava, um barulho ensurdecedor ecoou no corredor. Um grito agudo cortou o ambiente, fazendo todos se virarem na direção de onde vinha o som. Socorro! Alguém! Ajuda! Era uma enfermeira, os olhos arregalados, empurrando uma maca. O que estava acontecendo? Laura seguiu o movimento da enfermeira e seu coração disparou. Na maca, um corpo coberto por um lençol manchado de sangue. O pânico tomou conta e todos se afastaram. A voz da enfermeira tremia e ela se virou para Ricardo e Letícia. É seu pai! Ele teve uma parada cardíaca! Precisamos levá-lo imediatamente. Laura ficou em choque. A conexão entre Eduardo e a urgência da situação se tornaram evidentes, mas ao mesmo tempo, algo ainda mais perturbador estava se desenrolando. Valentina, sem se abalar, avançou. Deixe-me passar. Ele é meu pai também. As palavras dela retumbaram no ar como um trovão. Tudo paralisou. Uma filha que nunca soube da existência da outra, unidas pelo mesmo homem e pela mesma tragédia. A revelação estava prestes a arrebentar tudo. O que isso significava para Ricardo? Para Laura. Ricardo a olhou, o desespero estampado no rosto. Laura, eu não sabia.
A intensidade da situação drenava seu raciocínio, mas o que mais os dois poderiam fazer a não ser seguir atrás da maca? No meio do caos, uma sensação de urgência tomou conta deles. Enquanto corriam, Laura pensou em tudo o que havia acontecido. Ela estava prestes a encontrar a verdade sobre si mesma e seu passado. Poderia mesmo ser a escolha dela se tornar parte dessa família? Ricardo parecia tão perdido quanto ela. Um verdadeiro mar de informações, conflitos e agora a urgência da vida e da morte. Entraram na sala de emergência e o ritmo frenético dos médicos preenchia ao ligar. As vozes eram rápidas, a luz era fria e os sons de máquinas aumentavam a ansiedade. A enfermeira se virou para Eduardo, que estava sendo tratado, e disse: "Ele está estável, por enquanto, mas precisamos de família aqui agora." "Valentina, venha comigo!" Eduardo gritou, a voz hesitante e fraca. A tensão da sala aumentou e Laura sentiu seu coração perder um compasso. Eduardo poderia sobreviver? A possibilidade de um colapso familiar se revelava como um terremoto, abalando tudo o que conhecia. "Ricardo, precisamos falar", Laura começou, mas foi interrompida. "Não agora. O pai precisa de nós." A voz dele estava firme, mas havia uma fissura, um indício de que também estava se desmoronando. Como poderiam enfrentar isso juntos? Sabendo que as raízes do sofrimento de ambos estavam entrelaçadas, e se aquela revelação não fosse o fim das barreiras. Em meio ao grito dos médicos, Valentina se virou, seus olhos ardendo como brasas. "Ele destruirá nossa vida, Ricardo. Você não pode deixar isso acontecer!" E quando a porta da sala se fechou com força, Laura sentiu uma verdade nua e crua se erguer no ar. Não havia saída. Cada um deles carregava um papel neste pesadelo. Todos estavam ligados por laços de sangue e dor, e agora a única certeza era que ao fim da noite, nada seria como antes. O olhar de Ricardo cruzou com o de Laura. O desespero agora pairava, o peso das revelações transformando a atmosfera ao redor deles. A verdade estava perto de se revelar, mas as consequências poderiam ser devastadoras. Uma sirene distante atuou como um sinal. Algo estava para mudar, e Laura sabia que tudo o que acreditava saber sobre seu momento com Ricardo poderia ser uma ilusão em um labirinto cheio de segredos. "Vamos descobrir isso juntos", Ricardo murmurou, mas a incerteza nos olhos dele dizia o contrário. Poderiam eles enfrentar o que quer que estivesse à frente? A única certeza! A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Então, o inesperado aconteceu. Uma mulher entrou correndo na sala, com uma expressão de horror no rosto. Seu olhar se fixou em Ricardo, e ela gritou: "Ricardo, você precisa saber agora a verdade sobre seu pai. Ele não é quem você pensa." Todos se viraram para ela e o coração de Laura parou. Uma verdade oculta, uma traição incalculável poderia ser a porta que se abriria para arruinar tudo. E a mulher, cada vez mais nervosa, começou a falar: "Eduardo não é seu pai de sangue. Ele é só um usurpador." As palavras dela ecoaram no ar, e em um instante, a realidade do que conheciam estava prestes a ser abalada até a raiz. O que isso significava para Laura e Ricardo? O passado estava prestes a ressurgir com uma força devastadora. A mulher na porta da sala parecia uma tempestade prestes a estourar. A expressão de desespero nos olhos dela era visível, e as palavras que saíram de sua boca ressoaram como uma bomba em meio ao caos. "Eduardo não é seu pai de sangue. Ele é só um usurpador." Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente, e o olhar de Ricardo era uma mistura de confusão e descrença. "O que você está dizendo?" Ele piscou, como se suas palavras pudessem se dissipar no ar. A adrenalina pulsava em cada canto da sala, e os outros presentes pareciam presos em um estado de choque.
Laura sentiu o estômago revirar. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A revelação dela era uma lâmina afiada cortando os fios que a conectavam a tudo, a todos. E o que isso significava para Ricardo? Para todos eles. A mulher desconhecida, que agora estava no centro das atenções, deu um passo à frente, seus olhos arregalados e brilhando com convicção. Eduardo não é apenas um homem de negócios. Ele tomou o lugar de alguém. Sua voz se elevou, e ela buscou a atenção de todos, não apenas de Ricardo. Ele é um impostor, a verdadeira mãe dele. Ela é minha mãe. As palavras ressoaram com força, e a confusão no rosto de Ricardo se transformou em furor. Não, você não pode dizer isso. Ele sempre foi meu pai. A negação o animava, a esperança se quebrando a cada frase. Valentina, mais ao lado, parecia absorver a revelação com um olhar intenso, como se fosse uma telha que caísse sobre um telhado já fragilizado. Isso mesmo, querido. Eduardo não é quem você pensa que é. Ele... A mulher hesitou, como se as palavras doerem ao serem proferidas. Ele matou a sua verdadeira família para tomar o que era deles. Você é um filho de uma família que ele escastou, e seus verdadeiros pais, eles não são o que ele fez você acreditar. A sala se tornou um turbilhão de emoções cruas e o ar ficou denso. Laura sentiu a temperatura cair enquanto os murmúrios se espalhavam entre os presentes. Eduardo matou seus pais? Era uma pergunta que ecoava em diversas vozes, um sussurro que ganhou força a cada repetição. Ricardo se virou para Laura, os olhos dele exalando dor. Isso não pode ser verdade. Não pode. Ele parecia à beira de um colapso, e Laura queria colocar a mão no ombro dele, mas as palavras da mulher a prenderam em seu lugar. O que mais eles não sabiam? O que mais tinha sido escondido? Sei que é difícil de acreditar, mas você precisa saber a verdade, a mulher prosseguiu. Sua voz mais baixa, mais suave agora. A sua mãe, ela estava viva até pouco tempo atrás. Meu pai a traiu. Quando ela descobriu, ele fez o impensável. As revelações pesavam como chumbo. O tempo parecia ter parado, e os rostos ao redor se tornaram rostos de estranhos. De pessoas que poderiam ser qualquer um, mas que agora estavam envolvidas em um labirinto de segredos. Então, eu sou quem? A voz de Ricardo mal saía, e ao mesmo tempo o som da máquina na sala de emergência se misturava à confusão. Laura sentiu um nó na garganta. Ele havia sido tirado de um mundo, uma identidade que agora estava se desmoronando em um caos. Valentina também estava em choque, a expressão dela mudando. Se isso é verdade, o que nós somos agora? O que Eduardo realmente fez? As perguntas pairavam no ar como sombras. A mulher se aproximou mais. O olhar dela agora refletia compaixão. Vocês dois precisam saber que a verdade pode ser mais poderosa que o sangue. Eduquem-se, a verdade pode libertá-los de todas essas correntes que mantêm vocês presos. Ricardo inclinou a cabeça, seu olhar sombrio, confuso. O que você está dizendo? Libertar de quê? Foi quando os gritos voltaram a ecoar fora da sala. Um novo tumulto ia se aproximando. Laura olhou alarmada, a inquietação crescendo. O que mais estava prestes a ser revelado? Tudo lá fora parecia prometer mais caos, mais impacto. O poder das palavras ainda pairava no ar. Sentindo que o abismo que se formava sob seus pés estava prestes a engoli-los, Laura teve uma certeza crescente. A verdade estava a um passo, e essa nova revelação poderia mudar tudo. O que mais estariam eles prestes a descobrir? O que a vida tinha reservado depois dessa avalanche de mentiras? E enquanto a tensão aumentava novamente, o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. A mulher na porta da sala parecia uma tempestade prestes a estourar.
A expressão de desespero nos olhos dela era visível, e as palavras que saíram de sua boca ressoaram como uma bomba em meio ao caos. Eduardo não é seu pai de sangue, ele é só um usurpador. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente, e o olhar de Ricardo era uma mistura de confusão e descrença. O que você está dizendo? Ele piscou como se suas palavras pudessem se dissipar no ar. A adrenalina pulsava em cada canto da sala, e os outros presentes pareciam presos em um estado de choque. Laura sentiu o estômago revirar. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A revelação dela era uma lâmina afiada cortando os fios que a conectavam a tudo, a todos. E o que isso significava para Ricardo? Para todos eles? A mulher desconhecida, que agora estava no centro das atenções, deu um passo à frente, seus olhos arregalados e brilhando com convicção. Eduardo não é apenas um homem de negócios. Ele tomou o lugar de alguém. Sua voz se elevou, e ela buscou a atenção de todos, não apenas de Ricardo. A verdadeira mãe dele, ela é minha mãe. As palavras ressoaram com força, e a confusão no rosto de Ricardo se transformou em furor. Não, você não pode dizer isso. Ele sempre foi meu pai. A negação o animava, a esperança se quebrando a cada frase. Valentina, mais ao lado, parecia absorver a revelação com um olhar intenso, como se fosse uma telha que caísse sobre um telhado já fragilizado. Isso mesmo, querido. Eduardo não é quem você pensa que é. Ele, a mulher hesitou, como se as palavras doerem ao serem proferidas. Ele matou a sua verdadeira família para tomar o que era deles. Você é um filho de uma família que eles castou, e seus verdadeiros pais, eles não são o que eles fez você acreditar. A sala se tornou um turbilhão de emoções cruas, e o ar ficou denso. Laura sentiu a temperatura cair, enquanto os murmúrios se espalhavam entre os presentes. Eduardo matou seus pais? Era uma pergunta que ecoava em diversas vozes, um sussurro que ganhou força a cada repetição. Ricardo se virou para Laura, os olhos dele exalando dor. Isso não pode ser verdade. Não pode! Ele parecia à beira de um colapso, e Laura queria colocar a mão no ombro dele, mas as palavras da mulher a prenderam em seu lugar. O que mais eles não sabiam? O que mais tinha sido escondido? Sei que é difícil de acreditar, mas você precisa saber a verdade. A mulher prosseguiu, sua voz mais baixa, mais suave agora. A sua mãe, ela, estava viva até pouco tempo atrás. Meu pai a traiu. Quando ela descobriu, ele fez o impensável. As revelações pesavam como chumbo. O tempo parecia ter parado, e os rostos ao redor se tornaram rostos de estranhos, de pessoas que poderiam ser qualquer um, mas que agora estavam envolvidas em um labirinto de segredos. Então, eu sou quem? A voz de Ricardo mal saía, e ao mesmo tempo, o som da máquina na sala de emergência se misturava à confusão. Laura sentiu um nó na garganta. Ele havia sido tirado de um mundo e uma identidade que agora estava se desmoronando em um caos. Valentina também estava em choque, a expressão dela mudando. Se isso é verdade, o que nós somos agora? O que Eduardo realmente fez? As perguntas pairavam no ar como sombras. A mulher se aproximou mais. O olhar dela agora refletia compaixão. Vocês dois precisam saber que a verdade pode ser mais poderosa que o sangue. Eduquem-se. A verdade pode libertá-los de todas essas correntes que mantêm vocês presos. Ricardo inclinou a cabeça, seu olhar sombrio, confuso. O que você está dizendo? Libertar de quê? Foi quando os gritos voltaram a ecoar fora da sala. Um novo tumulto ia se aproximando. Laura olhou alarmada, a inquietação crescendo. O que mais estava prestes a ser revelado? Tudo lá fora parecia prometer mais caos, mais impacto. O poder das palavras ainda pairava no ar. Sentindo que o abismo que se formava sob seus pés estava prestes a engoli-los, Laura teve uma certeza crescente. A verdade estava a um passo, e essa nova revelação poderia mudar tudo. O que mais estariam eles prestes a descobrir?
O que a vida tinha reservado depois nessa avalanche de mentiras? E, de repente, as portas da sala de emergência se abriram com força. Um grupo de homens de terno, com expressões sérias e gestos apressados, entrou. Eles pareciam buscar por alguém, e a tensão se intensificou. Cadê o Eduardo? Precisamos levá-lo agora! Um deles gritou. Era então que a conexão aterradora começou a se formar. O médico parou, a expressão se transformando em um misto de horror e urgência. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, sua voz trêmula. "Quem mandou vocês?" Os rostos se tornaram pálidos, e a revelação que não sabiam se aproximava, como uma sombra esperando seu momento. Laura percebeu a verdade em um instante. Um estalo de luz. "Quem são vocês?" ela questionou, o coração a mil, ligando as peças do quebra-cabeça que se apresentavam. E antes que alguém pudesse responder, um dos homens se virou, seus olhos fixos em Ricardo. "Você vai descobrir toda a verdade e vai pagar pelo que o seu pai fez." A cena congelou. O mundo parecia ter desmoronado novamente, e a atmosfera estava pesada, como se o ar tivesse sido tirado de todos. Os segredos estavam prestes a ser revelados de uma vez por todas, e a sala foi tomada pelo pânico. A verdade estava próxima, mas o preço a ser pago poderia ser muito alto. A mulher na porta da sala parecia uma tempestade prestes a se desatar. A expressão de desespero em seu rosto era visível, e as palavras que saíram de sua boca eram como uma bomba em meio ao caos. "Eduardo não é seu pai de sangue. Ele é só um usurpador." O silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. O olhar de Ricardo era uma mistura de confusão e descrença. "O que você está dizendo?" Ele piscou, como se quisesse que suas palavras se dissipassem no ar. A adrenalina pulsava em cada canto da sala, e os rostos dos presentes estavam congelados em estado de choque. Laura sentiu o estômago revirar. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A revelação foi uma lâmina afiada, cortando todos os laços que a conectavam a tudo e todos. "Isso não pode ser verdade", pensou. O que isso significava para Ricardo? A mulher desconhecida, agora no centro das atenções, deu um passo à frente, seus olhos arregalados e brilhando com convicção. Eduardo não é apenas um homem de negócios. Ele tomou o lugar de alguém. Sua voz se elevou, e agora todos voltaram suas atenções para ela. A verdadeira mãe dele. "Ela é minha mãe." As palavras ressoaram com força, e a confusão no rosto de Ricardo se transformou em raiva. "Não, você não pode dizer isso. Ele sempre foi meu pai." A negação o impulsionou, a esperança se quebrando a cada frase. Valentina, mais ao lado, parecia absorver a revelação com um olhar intenso, como se a casa tivesse desmoronado. "Sim, querido, Eduardo não é quem você pensa que é. Ele..." A mulher hesitou, como se temesse as consequências. "Ele matou seus verdadeiros pais para tomar o que era deles. Você é filho de uma família que eles castou." O ar tornou-se denso. Laura sentiu um frio na barriga, enquanto os murmúrios se espalhavam como uma mancha de óleo. "Eduardo matou seus pais?" A pergunta ecoou em vozes ao redor, um sussurro que crescia. Ricardo se virou para Laura, os olhos a transbordar de dor. "Não pode ser verdade! Não pode!" Ele parecia à beira de um colapso, e Laura queria segurá-lo. Mas as palavras da mulher o prenderam em sua própria tragédia. Precisavam saber a verdade, mas a que custo? "Sei que é difícil de acreditar, mas você precisa saber." A mulher tomou fôlego. A tensão era palpável. A sua mãe estava viva até pouco tempo. Meu pai a traiu. Quando ela descobriu, ele fez o impensável. Um clique ressoou na mente de Laura. As peças começaram a se encaixar, mas a dor estava lá, como um punhal cravado. A história de Eduardo, a família que ele havia destruído, tinha um peso imensurável. E se ele também fosse menos do que um homem? Pensou. Então, sou quem?
A voz de Ricardo mal fragmentava o silêncio. Laura sentiu um nó na garganta. Ele fora privado de uma verdade invisível, uma identidade agora desmoronada. E Valentina, presente, parecia igual surpresa. Um novo mistério envolvendo suas vidas. A mulher continuou: vocês dois precisam saber que a verdade pode ser mais poderosa que o sangue. Eduquem-se. A verdade pode libertá-los de todas essas correntes que mantêm vocês presos. Ricardo inclinou a cabeça, lutando contra a confusão. Libertar de quê? Mas antes que pudessem responder a si mesmos, o mau alvoroço exterior interrompeu. Os gritos retornaram e Laura olhou alarmada. O tumulto se aproximava, um novo nível de intensidade. As portas da sala de emergência abriram com um estrondo. Um grupo de homens de terno entrou, expressões sérias e gestos apressados. Ele não pode se levantar. Precisamos dele agora. Um deles gritou e a sala se tingiu de pânico. Laura sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Um homem com um olhar aflito se virou rapidamente para Ricardo. Você vai descobrir a verdade e vai pagar pelo que o seu pai fez. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. O que isso significava para Ricardo e Laura? Então a verdade começou a desmoronar ainda mais. Enquanto todos tentavam absorver a intensidade, um grito ecoou da maca. Socorro! Era Eduardo, agora sem forças, levantando uma mão trêmula e cheia de horror, como se estivesse em um pesadelo. Não, não pode ser! Ricardo exclamou, o desespero se apossando dele. Então tudo se desnorteou. A sala foi inundada por luzes intermitentes, e o som das sirenes chegou como uma tempestade. E em meio ao caos, Laura percebeu uma figura familiar emergindo da multidão. Sua mãe, que ela acreditava ter perdido para sempre, apareceu. O choque percorreu a sala como um raio. Laura ficou paralisada, as emoções batendo em sua mente. Mãe, as peças já embaralhadas da vida estavam prestes a se rearranjar. A revelação poderia mudar tudo, ou o que restava deles. E enquanto o mundo girava, Laura teve a sensação de que a verdade seria mais estrondosa do que qualquer um poderia imaginar. O desfecho? O futuro era uma incógnita, uma sombra sobre o que estava por vir. Com o som da sirene ainda ecoando pela sala, Laura manteve os olhos fixos na sua mãe, aquela figura que ela acreditava ter perdido para sempre. O coração dela disparou. Seria um sonho? A mulher, exausta mas resoluta, avançou em direção a Laura, a emoção transbordando em lágrimas nichadas. Filha, eu senti sua falta. Eu pensei que não haveria de novo. A voz dela estava carregada de dor e alívio. Laura correu para ela, e assim que seus braços se envolveram, o mundo ao redor delas desapareceu. O pânico, o caos, as revelações, tudo ficou em segundo plano. Enquanto isso, Ricardo, atordoado, se virou para a mulher que havia desmantelado sua vida com aquelas palavras devastadoras. Então, o que você está dizendo é que eu sou um estranho? Ele mal conseguiu pronunciar as palavras, as emoções à flor da pele. Havia um misto de indignação e incredulidade. Valentina, observando a cena, parecia perdida em seus próprios pensamentos. E eu? Ela balbuciou, lutando para encontrar seu lugar em meio ao turbilhão. A revelação havia aberto uma chaga nas suas vidas. Você não é estranha, você é minha irmã, disse Ricardo, a conexão entre eles surgindo a partir do desespero. Laura sentiu um aperto no peito, mas tendo sua mãe do lado, sabia que nem tudo estava perdido. Eduardo, o que fará agora? Ele não pode ficar impune por isso. A ira da mulher em pé na porta cercou o ambiente como um trovão prestes a romper.
Ricardo olhou para o pai desmoronado no chão, agora cercado por médicos e emergências. Precisamos que ele responda por tudo o que fez. Mas a verdade pesada pairava no ar. Então, um dos homens que haviam entrado se aproximou, impetuoso. Precisamos levá-lo. Não podemos deixá-lo aqui. Ele é um criminoso. Meu pai precisa de atendimento. Letícia, que até então tinha estado em segundo plano, interveio com um ímpeto de proteção. O olhar dela metia medo, mas também a intenção de manter a família unida, não importa o que aconteceu. Laura e sua mãe trocaram um olhar cúmplice antes de se afastarem um pouco para ouvir a conversa se desenrolar. Precisamos resolver isso como uma família. A mulher sabia que todas as conexões e revelações os tremiam, mas o que era feito com o doloroso passado poderia finalmente dar espaço para o futuro. E enquanto a tensão preenchia o ar, uma enfermeira apareceu, apressada. Senhor Eduardo precisa ser atendido. Vamos levá-lo agora. A urgência cortou o ambiente. Foi nesse instante que Laura percebeu. Eduardo pode ser a chave para o nosso futuro. Precisamos que ele nos conte tudo. A determinação dela era como uma chama. E foi nesse momento que a sala mergulhou em silêncio. Todos estavam esperando, aguardando que a verdade finalmente emergisse. Vamos, eu vou perguntar. Grudada na mão de sua mãe, Laura se aproximou dos médicos e respondeu firme. Se vamos fazer isso, faremos juntos. O elo entre eles se fortaleceu, filhos e irmãs, criando uma onda de esperança. Naquele corredor movimentado, momento a momento, a vida estava se desdobrando. Segredos estavam sendo revelados, e a dor poderia ter chegado a um clímax, mas também poderia abrir portas que pareciam fechadas para sempre. Naquele armário de verdades e mentiras, um novo futuro estava prestes a ser escrito. E antes de tudo se definir, Laura lançou um olhar para Ricardo e Valentina. O que quer que nós sejamos, vamos descobrir juntos. Não importa o que aconteça. A promessa dela ressoava no ar. Mas havia uma incerteza inquietante no horizonte. Que outros segredos Eduardo esconde? Quais verdades poderiam vir à tona? E ao olharem um para o outro, uma nova determinação brotou. Estavam prontos para enfrentar seus fantasmas. Mas o que mais ainda esperava por eles? Agora, se você leu até aqui e quer saber das próximas reviravoltas desta história, este é o seu momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Não se esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso para sermos cada vez mais fortes juntos. Vamos construir essa comunidade.